Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Cá estamos nós de volta. Aqueles que acompanham online, nós paramos aí durante 3 domingos, porque nós tivemos um dia especial da nossa igreja, estivemos fora, e 2 que eu estava viajando, e por isso interrompemos a nossa caminhada em doutrinas básicas, e obviamente estamos em escatologia, porque já vimos todas as outras doutrinas da fé cristã antes dela. Então hoje, irmãos, nós vamos continuar a nossa caminhada no livro de Apocalipse, onde nós paramos, né? O nosso objetivo é terminar Apocalipse, passar para vocês algumas informações, outras, né, sobre o que eu tenho chamado do palco se formando, sem exageros e sem adivinhações, e aí nós encerramos a nossa matéria pela graça de Deus. Então vamos orar para nós começarmos esta manhã. Deus querido, nós te agradecemos por estarmos aqui, pela liberdade que experimentamos, agradecemos por termos ultrapassado todos os obstáculos e dificuldades, e aqui estamos para louvar e agradecer o teu nome. Obrigado a Deus por podermos ter liberdade e acesso à tua palavra e à boa doutrina, e assim aprender aquilo que tu preservaste pelos teus santos apóstolos, para que nós aprendêssemos, apóstolos e profetas, para que nós aprendêssemos. Oramos a Deus por esta manhã, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Lá está nosso slide inicial, como sempre. Escatologia, estudo sobre os eventos e personagens dos últimos dias da humanidade, antes da eternidade, o fim do mundo, a tribulação, o milênio, o julgamento dos homens, a volta de Cristo. Do grego, a palavra vem de skatos, ou se você quiser ser mais purista, eschatos, o CH aí, na verdade, um fonema que puxa a ideia do alemão, né? E o certo seria escrever com algum tipo de R, mas essa é a pronúncia. Que significa último, e etc., e logos, que significa assunto, palavra, estudo. Dentre as doutrinas bíblicas, a escatologia é aquela que se ocupa em sistematizar o ensino bíblico acerca dos eventos do porvir. Trata-se do final da história da criação de Deus, da igreja e da humanidade, esboçada na revelação divina. Hoje, irmãos, como nós paramos 3 semanas e também nós estamos ao 8 ou 10, eu confesso, já perdi a conta nesta doutrina, eu quero ver com vocês rapidamente uma recapitulação do nosso, como chegamos até aqui, né? Liga aquele ali para mim também, para eu poder acompanhar para onde a gente está indo, mas já coloca o esquema aí. Bem, vocês lembram dessa imagem, dessa figura? Aqui nós temos, irmãos, as 70 semanas de Daniel, ok? Lá em Daniel capítulo 9, e eu estou voltando em Daniel, porque Daniel é imprescindível para o entendimento da escatologia. Quando ele é devidamente lido e não é alegorizado, certo? Você consegue ver Deus mapeando os próximos séculos da história da humanidade, depois ele dá um salto e pula para os últimos dias, e é isso que a gente tem ali. Vamos lá. Então você tem Daniel sendo dito para ele que 70 semanas foram ordenadas sobre o teu povo, sobre o povo de Daniel, que não era argentino, graças a Deus, não era boliviano, não era brasileiro, aliás, brasileiro também não, graças a Deus, que ia dar tudo errado e a licitação ia ser roubada. Então não, era povo de Israel, nenhum outro. O anjo fala categoricamente sobre o teu povo. Ignorar isso é péssima hermenêutica. E aí você ouve o anjo dizendo que a partir... Já parou? Meu contador? Acho que a bateria está indo embora. A partir do decreto da restauração, e a gente viu isso na aula, qual decreto se referia, que vimos a data, 5 de março de 444 a.C., decreto de Artaxerxes, está em Neemias capítulo 2, decreto para a reconstrução da cidade. Você começa a contar 69 semanas, ele diz, até o ungido, que é a palavra hebraica para Messias, ok? E aí você conta esses anos e você vai cair em 30 de março de 33 depois de Cristo, data da entrada triunfal, Lucas capítulo 19. Na aula que vimos isso em detalhes, nós mostramos os cálculos, mostramos a transição do calendário hebraico para o calendário gregoriano, tudo isso está lá, certo? Você precisa voltar. E lembramos sempre, irmãos, que está se tratando para Daniel de anos lunares, porque o calendário dele era lunar, 12 meses e 30 dias, e nós convertemos para o calendário solar, o nosso,
e por isso a diferença de dias aqui entre esses dois números em vermelho. Bem, aí o Messias é morto, diz o texto, o Messias é tirado, isso é 3 de abril de 33 depois de Cristo, dia da crucificação. E aí começa, irmãos, a era da igreja. A cidade e o templo são destruídos em 6 de agosto de 70 depois de Cristo pelo general Tito, general romano, não confundir com seu homônimo, seu xará, a quem Paulo escreveu a carta, certo? Pessoas completamente diferentes, um perdidaço, o outro salvo em Cristo, né? Pessoas diferentes. Bem, e aí, meus irmãos, a era da igreja é onde nós estamos hoje, é esse hiato profético, esse parênteses profético, aonde, a bem dizer, nada realmente está acontecendo nesse sentido. Não há profecia se cumprindo, não tem como você ficar olhando, né, o Jerusalem Post, que é o jornal lá de Israel, e ficar, olha aqui, isso aqui é Isaías e tal, porque nós temos falado que tudo que você observa acontecendo naquela parte do mundo e no mundo em geral, são o que, meus irmãos? O palco se formando, e não o cumprimento direto de profecia. Qual é o próximo evento no relógio, no cronograma escatológico? O arrebatamento. Está bem aqui, ó. É isso que nós esperamos agora. Como bem colocou o nosso preletor, pastor Edson Naves, na nossa conferência, o arrebatamento é quando, igreja? Hoje. O arrebatamento é hoje. Ou seja, não temos uma data definida e cabe a todo cristão manter-se vigilante em obediência, não porque Jesus vem e você fica. Isso não existe, isso é balela que inventaram. Toda a igreja é arrebatada. Ainda assim, nós somos exortados a vigiarmos para a vinda do nosso Senhor. Bem, acontece o arrebatamento, ok? O príncipe que virá, escrito em Daniel, hoje nós sabemos é o anticristo, né? Então já está aqui o templo e o 666, porque é o que ele vai fazer durante esse período, que nós chamamos de quê, irmãos? Tribulação. E o que a tribulação também é? Adivinha só, a 70ª semana de Daniel, aqui ó, 69 semanas de anos. Nós também vimos o estudo da palavra Shabaot, semanas, lá naquela aula, explicamos que são anos, ok? Muito bem. E aqui está a última semana de 7 anos, tá? Metade da semana, 3 anos e meio, 3 anos e meio. Ao final da tribulação, o Messias retorna, a volta de Jesus, ok? Eu sei que foi rápido, mas só para pegar a tua lembrança aí e dar uma chupeta na bateria, né? Para você lembrar. Próximo slide. Aqui temos outra figura para a gente nos ajudar, bem simples. Essa aí foi um artista lá do Rio de Janeiro que fez, designer, altamente capacitado na época, de CorelDRAW. Lindo, né? Que obra de arte. Se a minha nora vê um negócio desse, ela que é designer, ela diz assim, nossa, nunca vi uma coisa tão bela na minha vida. É o que dava para fazer na época, meus irmãos. Eu estava com meses usando o CorelDRAW, mas nunca mais eu mexi nisso aí. Muito bem, mas dá para ter a ideia, né? Jesus morre, vem a era da igreja, claro, morre e ressuscita, né, irmãos? Vem a era da igreja, nós estamos aqui em azul, arrebatamento, e aí 2 eventos acontecem ao mesmo tempo. Bodas do Cordeiro e a tribulação de 7 anos, ok? E eu coloquei aqui embaixo, ó, 3 anos e meio de paz, entre aspas, e 3 anos e meio de grande tribulação, tá? Isso também é chamado de 70ª semana de Daniel. Enquanto eles estiverem aqui comendo o pão que Jeová amassou, certo? Nós estaremos lá em cima comendo o pão que Jesus compartilhou. Olha que legal, viu? Completamente diferente. Bodas do Cordeiro, porque inclusive Jesus fala que nós vamos participar da ceia pela próxima vez com ele nas bodas. Não é isso que ele fala lá no tabernáculo? Ok. Bem, acabado esses 2 eventos, irmãos, 7 anos, segunda vinda com os santos. E aí já falei, você tem que aprender o quê? Andar de cavalo. É só ler lá no final de Apocalipse. Vem Jesus com as suas miríades e todos nós montados em cavalos brancos, né? É capaz de alguém dali essa passagem dizer que essa passagem é racista, eu tenho certeza. Segunda vinda com os santos, beleza? E aí, reino milenar, reino messiânico, que se cumpre, onde se cumpre principalmente as promessas feitas ao povo de Israel, sempre lembrando, irmãos, não a nação política, mas ao remanescente dentre os judeus que vão se converter e se voltar para o Messias durante a tribulação. Bem, aí eu tenho outro desenho, que é menorzinho, né? Passa aí, por favor.
Qual é outra coisa? Em termos de beleza, arte. É que o meu é abstrato, arte moderna. Esse aqui, meus irmãos, é só para ilustrar da mesma maneira que está lá, para você ainda, se você ainda não entendeu, né? Calvário, a morte de Cristo, a era da igreja onde nós estamos, essa igrejinha aí, né? A gente sabe muito bem que igreja aqui são as pessoas, mas é só para simbolizar. Aí vem o arrebatamento, aí está o pessoal subindo lá, certo? Tem o pessoal que sobe como Superman. Cadê o Homem de Ferro? Acho que esse aqui é o Homem de Ferro. Então está todo mundo subindo. E aí começa a tribulação. Apesar que aqui está escrito grande tribulação como 7 anos, a gente vai ver hoje, inclusive, que a gente chama mais de grande tribulação a segunda metade. Ok? Muito bem. Aí a segunda vida de Cristo, ó, aqui está ele sobre um cavalo. E aí vem o reino de Cristo, o reino milenar, o reino messiânico. Okay? E finalmente o juízo final e a eternidade. Só um esquema para você relembrar. Eu acho que se você decorar esse cronograma, você já está na frente de muita gente que fica dando pitaco em TikTok sobre escatologia e não sabe nada. Só fica falando besteira e fica fazendo adivinhação e fica falando que tem anjo preso em caverna na Mesopotâmia. Lembra que eu falei? Esse tipo de coisa. Nessa guerra agora, meus irmãos, eu até parei de ver os vídeos porque meu colesterol não aguenta. É muita besteirada, muita besteirada. O pessoal pegando texto fora de contexto e encaixando, texto que não se cumpriu ainda e colocando lá na guerra, e assim vai. Muito bem, vamos seguir em frente então agora, e vamos... Hello? Parou? Tá, esses são os dois juntos, só para a gente ver. Vamos agora, irmãos, para o esboço escatológico de Apocalipse e partir para o capítulo onde nós paramos. Lembrando, em Apocalipse capítulo 1, versículo 19, Jesus diz para João: escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Jesus deu os 3 capítulos, as três partes de Apocalipse. Olha lá, pode seguir. As coisas que viu até aquele momento na revelação de Jesus, que é do capítulo 1, 18 para baixo, certo? Jesus aparecendo em glória, no meio dos candelabros, etc. As coisas que você viu. E aí vem na sequência as coisas presentes. O que são as coisas presentes? As 7 cartas, as 7 igrejas que estão no capítulo 2 e capítulo 3. Igrejas que os seus tipos, né, estão presentes na era da igreja também. Todo momento tem igreja como Laodiceia, tem igreja como Éfeso, tem igreja como Esmirna, sofredora, né? A gente vê no momento missionário muitas igrejas de Esmirna sofrendo. Infelizmente, é só olhar ao nosso redor ou andar em Boa Vista que você vê muita Laodiceia. E assim vai. Todo momento tem essas 7 igrejas, mas eram igrejas reais. E João escreve a carta de Jesus a cada uma dessas igrejas. Aí vem, meus irmãos, a terceira e a maior parte de Apocalipse. Olha lá. As que acontecerão. Eventos futuros, profeticamente revelados a João e encontrados a partir do capítulo 4. Isso fica ilustrado por 4, de 1 a 2, como uma evidência do marco do arrebatamento. Mais precisamente, os eventos dos 1007 anos seguintes, né, da tribulação mais o milênio. Por que eu disse que fica ilustrado o arrebatamento? Porque no comecinho do capítulo 4, João ouve subir para cá. E a partir desse capítulo, meus irmãos, a palavra eclesia, igreja, não aparece mais. Esse foi um dos argumentos que nós usamos para defender que a igreja não passa pela tribulação. Não existe a palavra eclesia em lugar algum a partir do capítulo 4, porque ela não está mais aí, certo? Ela já foi arrebatada. A tribulação é um acerto de contas de Deus com Israel e com as nações em geral. Ok, deixa eu ver onde eu estou, que eu esqueci de passar o meu próprio esboço. E aí... tá, vamos detalhar isso aí só para você entender melhor. Letra A tribulação, capítulo 4 ao capítulo 18. Depois, a segunda vida de Cristo, capítulo 19. C, a segunda parte da primeira ressurreição, Satanás preso por 1000 anos e o milênio, capítulo 20 até o 1 ao 6, né? Depois vem, letra D, a segunda ressurreição e o julgamento do trono branco, final do capítulo 20. E, finalmente, letra E, o novo céu e nova terra, capítulos 21 e 22. Só uma explicação breve para você lembrar quando a gente chegar nesse capítulo aqui. Primeira e segunda ressurreição
não se trata de ordem, mas de qualidade, certo? A primeira ressurreição é a ressurreição dos justos, a segunda ressurreição é a ressurreição dos ímpios. Então, não é errado dizer que todo ser humano irá ressuscitar. A diferença é que se é para a vida ou para a morte. Se é para a primeira ressurreição para a vida, ou a segunda ressurreição que é para a morte. Ok? Muito bem. E aí, como que é organizado, irmãos, em termos de eventos, os próximos capítulos? A seção de Apocalipse 4 a 18, sobre a tribulação, revela detalhadamente os eventos da tribulação, a serem analisados capítulo por capítulo. Este segmento abrange um total de 1007 anos, incluindo os 7 anos da tribulação e o milênio, com foco na 70ª semana de Daniel. Acho que eu deveria corrigir aqui, irmãos, porque na verdade, 4 a 18 ele abrange 7 anos. O milênio vem logo depois, né, na sequência. Então, me expressei mal aqui, mas ok. Bem, o estilo do Apocalipse não segue, presta atenção, irmãos, uma narrativa sequencial. Os eventos estão divididos em 2 conjuntos que se alternam, um cronológico e outro com situações que ocorrem em momentos específicos da tribulação. Ok? Pastor, o que significa a palavra cronológico? Ok, não tem problema não saber. Cronologia, meus irmãos, é a ordem dos eventos. O que acontece primeiro, o que acontece segundo, o que acontece terceiro, quarto, quinto, certo? Então, se eu der para você os dias da semana e pedir para você organizar em ordem cronológica, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Né? Ordem cronológica. Bem, Apocalipse vai ter 2 tipos de capítulo. Um é o andamento cronológico. O outro vai parar para trazer um evento. Então, olha lá, por exemplo, os selos do capítulo 6 marcam o início da tribulação, enquanto o ministério das 2 testemunhas, mencionado no capítulo 11, começa no início da tribulação, sendo os primeiros santos desses 7 anos. Então, apesar das duas testemunhas estarem lá no capítulo 11, isso é apenas uma descrição do fato, não é cronológico, ok? Então, os eventos são classificados, portanto, em 2 grupos, informação e progressão no tempo, o que facilita a compreensão. Então, como uma imagem vale 1000 palavras, eis aí mais um diagrama para você entender o que eu acabei de falar. Olha lá, informação vertical, progressão no tempo horizontal. Ok? Então, vamos lá. Começa lá. Capítulo 4, 5 e 6, isso aqui, ó, o tempo está passando, ó. Aí entra o capítulo 7, ele vai trazer uma informação. Aí volta a correr o tempo. 8, 9, 10. Chegou ao 10, 11, informação. De novo, cronograma, cronologia, e aqui de novo, informação. E assim por diante. Abaixo estamos explicando que 1260 dias é a mesma coisa que 42 meses. Então, metade da tribulação, e assim vai o andamento. Ok? Acho que chega de recapitulação, nós paramos, irmãos, no capítulo 10. E vamos lá, então, abrir em capítulo 10 de Apocalipse e seguir a nossa caminhada. Acompanha isso na sua Bíblia. Como a gente tem explicado, meus irmãos, já aproveitando, existe uma revisão da NVI 2023 que não temos utilizado. Então, se você tiver uma Bíblia de papel, provavelmente ela ainda é da versão que sempre tivemos. Se tiver um aplicativo, talvez uma coisa fique diferente aí, então procura ver se você consegue. O meu não atualizou porque eu já havia baixado a NVI antiga, então o meu não atualizou. Não tem essa de 2023. Capítulo 10. Então vi outro anjo poderoso que descia dos céus. Ele estava envolto numa nuvem e havia um arco-íris acima de sua cabeça. Sua face era como o sol e suas pernas eram como colunas de fogo. Ele segurava um livrinho que estava aberto em sua mão. Colocou o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. E deu um alto brado com o rugido de um leão. Quando ele bradou, os 7 trovões falaram.
Logo que os 7 trovões falaram, eu estava prestes a escrever, mas ouvi uma voz dos céus que disse: cele o que disseram os 7 trovões e não o escreva. Então o anjo que eu tinha visto em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, que criou os céus e tudo que neles há, a terra e tudo que nela há, e o mar e tudo que nele há, dizendo: não haverá mais demora. Mas nos dias em que o 7º anjo estiver para tocar a sua trombeta, vai cumprir-se o mistério de Deus, da forma como ele anunciou aos seus servos, os profetas. Depois falou comigo mais uma vez a voz que eu tinha ouvido falar dos céus: vá, pegue o livro aberto, que está na mão do anjo que se encontra em pé sobre o mar e sobre a terra. Assim me aproximei do anjo e lhe pediu que me desse o livrinho. E ele me disse: pegue-o e coma-o. Ele será amargo em seu estômago, mas em sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. Ele me pareceu doce como mel em minha boca, mas ao comê-lo senti que meu estômago ficou amargo. Então me foi dito: é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Deixe sua Bíblia aberta enquanto nós vamos tentar navegar aí em cima do capítulo 10. Bom, como eu disse, o capítulo 10 é novamente de informação e não de progressão no tempo. Se alguém tiver a fim de um galardão, eu estou com sede. Alguém? Voluntário? Progressão no tempo, certo? E aí diz que ele tem um livrinho em suas mãos, literalmente pequeno rolo. O livro é algo bem posterior na história da humanidade, né? Tudo era feito em rolos de pergaminho ou papiro, então caminhar com uma pequena biblioteca era algo complicado, né? Não era algo muito pequeno não, mas neste caso é um pequeno rolo que ali está sendo descrito. No texto diz que o anjo tem os pés sobre o mar e a terra. Isso significa que a mensagem é tanto para os gentios como para o povo judeu. Nós já vimos em uma aula anterior que profeticamente quando fala sobre mar está falando sobre as nações, ou quando fala sobre ilhas, nós vimos isso também em Isaías. Ouçam, ó ilhas e tal, não sei se vocês lembram dessa mensagem, trata-se das nações. Quando fala sobre a terra, trata-se da terra santa, da terra de Israel. É por isso que o anjo está com um pé em cada lugar, dizendo que a sua mensagem é para toda a humanidade. Uma mensagem vem de 7 trovões, depois do rugido como leão do anjo, e João é ordenado a manter essa mensagem em segredo. Selar é essa ideia, de que isso ele não deveria escrever agora, deveria manter em segredo. O anjo jura pelo Senhor e anuncia que a 7ª trombeta logo seria tocada e traria, obrigado meu irmão, o cumprimento de profecias há muito esperadas. Aí nós vemos, meus irmãos, a ocorrência da palavra mistério. E isso é algo que já foi tocado por diversos pregadores da nossa igreja, porque ultimamente, nas últimas décadas, a palavra mistério virou gíria gospel, né? E aí, meu irmão, o que aconteceu lá? Varão foi só o mistério. Já viu isso? Bem, isso não existe na Bíblia. Toda vez que a palavra mistério aparece no Novo Testamento, significa o seguinte, e só o seguinte, irmãos: algo que era desconhecido e foi revelado agora. Isso, portanto, não pode acontecer na sua casa, na feira ou na igreja que você vai. Revelação é privilégio profético e apostólico. Não de mim, Zé ninguém. Certo? Pastorzinho Mequetrefe, lá do norte do Brasil. Não. Vamos se colocar no nosso lugar. Revelação, meus irmãos, não depende do homem. Depende de quem Deus autoriza e assim se revela. Portanto, toda vez que você vê, por exemplo, Paulo dizendo, grande mistério, me refiro a Cristo e a igreja. Aí ele está pegando algo que o povo não conhecia, Deus revelou para Paulo e agora ele está falando. Ok? Esse é o significado da palavra mistério aqui no nosso contexto. Bem, e aí João, meus irmãos, é instruído a selar e a comer o livrinho, cuja mensagem era doce a princípio, mas seria depois amarga. E ela devia ser anunciada a, diz o texto, muitos povos, nações, línguas e reis. Por que é colocado dessa maneira, meus irmãos? Porque a ideia é que a profecia que ele recebe é bem-vinda, vem de Deus. Mas quando ele percebe sobre o que ela é, causa amargor, causa dor, né? Porque obviamente a coisa amarga vai agredir o estômago, alguma coisa assim. A ideia é de algo que é agradável,
desejável, quero receber, mas quando eu recebo, a coisa não é bem assim. Agora, para pensar, isso não é um reflexo interessante de muitas vezes como a palavra de Deus funciona? Você senta lá todo felizão para fazer o seu devocional, né? Com a cara toda limpa, todo novo, e sai todo desgrenhado, cheio de hematoma, espiritualmente falando. Por quê? Porque se você olhar, meus irmãos, é claro, tem muita coisa de consolo, de esperança na palavra de Deus, abundantemente. Mas, sendo eu quem sou, via de regra a palavra confronta, ela bate de frente com aquilo que eu sou. Então, você está feliz com as suas atitudes das últimas 24 horas? Só botei 24 horas. Eu não estou. E se você está dentro da palavra de Deus, irmãos, é batata, ela vai direto na ferida. Até quando o texto não está diretamente relacionado a algo que está acontecendo na minha vida, mas o Espírito Santo usa. Então essa é a ideia, meu irmão, da confrontação que a revelação traria, neste caso, para todo mundo na tribulação, e seria algo muito, muito, muito sério. Bem, seguindo adiante, irmãos, vamos para o capítulo 11. Vou dando aqui uma apressada em capítulos mais simples e menos centrais ou fundamentais, para a gente parar mais nos outros. Capítulo 11, nós temos, aí a sua Bíblia traz um título, eu acredito, as duas testemunhas. Tá? Então vamos lá, acompanhe na sua Bíblia. Deram-me um caniço semelhante a uma vara de medir e me disseram: vá e meça o templo de Deus e o altar, e conte os adoradores que lá estiverem. Exclua, porém, o pátio exterior, não o meça, pois ele foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Darei poder às minhas duas testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois candelabros que permanecem diante do Senhor da terra. Se alguém quiser causar-lhes dano, da boca deles sairá fogo que devorará os seus inimigos. É assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhes dano. Estes homens têm poder para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo que estiverem profetizando, e têm poder para transformar a água em sangue e ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes desejarem. Quando eles tiverem terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará, irá vencê-los e matá-los. Os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que figuradamente é chamada de Sodoma e Egito, onde também foi crucificado o seu Senhor. Durante 3 dias e meio, gente de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os seus cadáveres e não permitirão que sejam sepultados. Os habitantes da terra se alegrarão por causa deles e festejarão, enviando presentes uns aos outros, pois esses 2 profetas haviam atormentado os que habitam na terra. Mas depois dos 3 dias e meio, entrou neles um sopro de vida da parte de Deus, e eles ficaram em pé, e em grande terror tomou conta daqueles que os viram. Então eles ouviram uma forte voz dos céus, que lhes disse: subam para cá. E eles subiram para os céus numa nuvem, enquanto os seus inimigos olhavam. Naquela mesma hora, houve um forte terremoto, e 1/10 da cidade ruiu. 7.000 pessoas foram mortas no terremoto. Os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória ao Deus dos céus. O segundo ai passou, o terceiro ai virá em breve. Vamos parar aqui, meus irmãos, porque aí nós já vamos mudar de assunto no versículo 15 em diante. Então nós temos diante de nós a parte sobre as famosas duas testemunhas, ok? Famosas, controversas e bastante variadas em suas interpretações. A porção de 1 a 14 é uma das de maior dificuldade na interpretação, inclusive quanto à sua cronologia, ou seja, aonde no tempo ela está. Mesmo não sendo uma passagem em cronologia, mas ser uma passagem informativa, como a gente explicou agora há pouco, ok? Quanto à interpretação das informações, a melhor alternativa é tomar de forma literal, visto que não há uma alternativa clara. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Se você pegar pelo menos 3 dos talvez mais conhecidos aliancistas do nosso Brasil, amilenistas do nosso Brasil, certo? E perguntar a eles quem são ou o que são as duas testemunhas de Apocalipse capítulo 11. Você vai ter 3 interpretações diferentes.
É verdade, nós vamos ver aqui, usando até literalidade, que há 3 possibilidades de interpretação. Mas, para aí. Um deles, por exemplo, vai dizer que as 2 testemunhas são o Antigo e o Novo Testamento. Vamos olhar para o texto? Aonde você encontra alguma evidência de que se está falando de Antigo ou Novo Testamento? Foi a pergunta que eu fiz para um amilenista. Mostra no texto. Aonde está aqui? A não ser que você alegorize, palavra que alguns detestam, mas é usado pelos próprios escritores amilenistas, a não ser que você alegorize, não tem como. Outro vai dizer que é a antiga e a nova aliança. Aonde no texto você vê isso? Outros dizem que é o povo de Israel e a igreja que formam o povo, porque Deus tem só um povo, eles adoram repetir isso daí, né? E aí, de novo eu repito, cadê as evidências no texto? Porque no texto, meus irmãos, esses 2 camaradas são mortos. O Antigo Testamento foi morto em algum lugar e ressuscitou? A igreja foi morta e ressuscitou? A antiga aliança, a nova aliança foi morta e ressuscitou em algum lugar? Porque quando você alegoriza alguma coisa, meus irmãos, você está, com todo respeito, parecendo o pessoal de hoje, né? Que se identifica como quer. Por exemplo, eu sou transrico. Eu sou um rico no corpo de pobre. Classe média, ok? Aí eu cheguei na concessionária e falei assim, eu quero aquele SUV de 500 mil reais. O senhor vai pagar como? Mas eu sinto que eu sou assim. E eu continuo como eu vou. Porque é a intolerância da humanidade, né, irmãos? A sociedade de hoje está muito intolerante. E não aceita como eu me identifico. Então, brincadeiras à parte, meus irmãos, se você vai alegorizar o texto, qual é o limite? Você pode dizer o que quiser. Você pode dizer que essas 2 testemunhas aqui são Samuel e Paulo. Por quê? Porque Samuel é um personagem importante no Testamento, aí a pessoa dá suas razões. Bem, nós vamos seguir, como está no final do parágrafo, a alternativa literal, porque não há uma alternativa figurativa clara. Perceba, meus irmãos, a figuração, né, o simbolismo ele é usado, preste atenção, igreja, em 2 ocasiões no texto Apocalipse. Quando a interpretação literal é absurda, ok? E segundo, quando o texto dá evidências do que você deve interpretar. Interpretação absurda. Como que o anticristo é chamado de Apocalipse? Dragão ou besta. A não ser que você ache que um dragão de Komodo vai dominar o mundo na tribulação, você não vai interpretar literalmente, né? Porque é absurda. Dragões não existem mais. Repare mais, viu? Depois eu explico. Não estou falando de... Não, desse negócio aí não. Não estou falando também... Rapaz, eu ia lá com Crônica de Nárnia, que foi em Game of Thrones. Olha essa... Prevítero, anota o nome aí, por favor. Não estou falando de coisa de ficção. Então, irmãos, como é absurdo, é óbvio que é um texto simbólico. Tá? Mas, um ser humano fazer o que está aqui em Apocalipse 11 é impossível? É absurdo? Não. Olha o Antigo Testamento. Quantas coisas incríveis os homens fizeram? Por causa do Senhor, é claro. Mortos ressuscitaram. Machado boiou. Fogo caiu do céu. Mas você conhece a lista, você é bom de EBD. Então por que a gente vai duvidar que esses homens possam fazer de novo? Então vamos seguir a nossa explicação. Haverá, no nosso texto, um templo real, um templo literal durante a tribulação, porque está lá no capítulo 11. O capítulo 11 também fala sobre a cidade santa, ok? E ela é literalmente a Jerusalém que hoje nós conhecemos. Então o que o texto já nos garante? Durante a tribulação, na Jerusalém, que pela graça de Deus eu pude pisar em 2019, a mesma Jerusalém, mesmo CEP, deve ser CEP lá não, mas você entendeu. Mesma latitude e longitude, não é outra, não é espiritual, não é a igreja, é a própria Jerusalém. Está escrito aqui, irmãos, cidade santa. Nela vai haver um templo, certo? Este templo, e é uma coisa que eu quero colocar no final, já tem roupas
utensílios e arca tudo pronta. E eu vi com esses olhos que a terra há de comer, como diz os antigos, né? Eu postei na época, meus irmãos, no grupo da igreja, o vídeo da gente do lado da menorá, desse tamanho, de ouro puro. Infelizmente a arca a gente não pode tirar foto, porque dentro do lugar, o menorá estava na praça, dentro de uma cúpula. Se for do Brasil, já tinha roubado. Mas está lá, todo mundo passa, ninguém leva. Mas meu amigo, tinham levado. O resto todo está em um lugar guardado, que você visita, né? E a gente viu tudinho lá, tudo organizado, manequim com a roupa do sacerdote, com a roupa do levita, certo? Já a escola técnica de levita, né? Vamos chamar assim. Levitas estão sendo treinados no sacrifício porque não acontece há 2000 anos. Tudo porque eles sabem que uma hora o templo será restaurado. Olha que interessante, meus irmãos. Um dos mísseis interceptados nas últimas semanas e meses ia cair, adivinha onde? Na mesquita de Al-Aqsa. Por que domo de ferro? Por quê? Umzinho podia deixar passar, né? Eles que iam destruir, não eram judeus. Era mísseis do Hezbollah, ou do Hamas, não lembro agora, que ia cair lá. Aí o domo de ferro, eu fico vendo os mísseis assim, e os judeus. Isso aí podia deixar. Porque, irmãos, o grande obstáculo para a reconstrução do templo de Jerusalém hoje é a esplanada do templo, na esplanada do monte, né? Então, aquela foto que você vê do Muro das Lamentações, aquilo não é parede do templo, tá, irmãos? O monte do templo, ele é irregular, é um monte, certo? Então, o que eles fizeram? Eles fizeram uma mesa, fizeram um platô. E aquela parede que você vê do Muro das Lamentações é a parede do platô que segura tudo no lugar, ok? O templo estava em cima. E aí ele foi, obviamente, destruído no ano 70, e a confusão é essa, porque construíram, o mais interessante é que os judeus já dominaram aquele pedaço ali 2 vezes e devolveram para o controle jordaniano, que não era o templo, né? Mas o templo é real e vai ser construído, o que a gente poderia chamar do terceiro templo. A medição do templo serve para quê, irmãos? Está no nosso texto. Para apontar, que ele pertence a Deus, mas, 2, como ele será ocupado na segunda metade da tribulação por gentios, 42 meses, como está aí. Então, quando Deus pede que João meça o templo, ele está dizendo o seguinte, meça porque ele é nosso, ele é meu, mas no momento ele está sendo pisado pelos gentios. E pior que isso, hoje já vamos adiantar, porque a gente viu lá em Daniel, na verdade, o anticristo está profanando este templo. Tá? É isso que acontece no início, na metade da tribulação. E aí, irmãos, só uma explicação aqui. Os períodos de 42 meses, verso 2, e 3 dias e meio, versos 9 e 11, eu acho que eu escrevi errado alguma coisa aqui. Tá certo. 3 dias e meio devem ser considerados literalmente, inclusive como o cálculo das 70 semanas sustenta. Ambas as medidas são metade das 70 semanas de Daniel. Correção. Ambas as medidas não. A medida de 42 meses é a metade da 70 semana de Daniel. O que são os 3 dias e meio, irmãos? São o tempo que as 2 testemunhas vão ficar mortas. Okay? Eles morrem, passa 3 dias e meio, e aí eles ressuscitam e são levados ao céu. Então, por que eu interpretaria de outra forma? Por que 42 meses aqui seria qualquer outra coisa? Tem sentido? E, como disse, irmãos, bate direitinho com aquilo que a gente estudou em Daniel. Então, se você quiser alegorizar, ou se você quiser usar, não, é simbólico. Tá, mas significa o quê? Da mesma forma que eles simbolizam o milênio. Nós entendemos que o milênio são 1000 anos, como o nome diz, né? Milênio, 1000 anos. Eles entendem que o milênio é um longo período do tempo. Longo período do tempo é o quê? Para mim, 2 horas na fila do Detran é um longo período de tempo. Poxa. Né? O que é um longo período? É indefinido. O texto é indefinido? Não. Porque se fosse um longo período de tempo, meus irmãos, por que cargas d'água o Senhor não teria escrito por um longo período de tempo, em vez de colocar o número exato aqui para nós? Bem, a mesma regra se aplica
nos dois números, ou dois tempos que estão aqui. A duração do ministério das duas testemunhas, 42 meses, e o tempo que elas vão ficar mortas, 3 dias e meio. Vamos adiante. Apesar de alguns colocarem os 42 meses, ou seja, 3 anos e meio, no começo da tribulação, a presença, nós estamos falando, irmãos, dos gentios pisando o templo, por enquanto, tá? Presta atenção só para a gente não confundir. A presença gentia aponta para um período posterior, quando o controle sobre Jerusalém será retirado de Israel. Mas qual evento levou a isso? Além da traição do anticristo, outro evento no contexto explica este cenário. Então, como é que nós temos aqui, irmãos? Se você olhar na sua Bíblia, capítulo 11, começa falando do templo, ok? Do templo. E aí, começa no versículo 3, falando das duas testemunhas. Por quê, irmãos? Lembra? Não é um texto cronológico, é um texto informativo. Então, presta atenção, senão você vai perder o gol e não tem, às vezes, replay. Bem, o tempo está gravado. Presta atenção, irmãos. O texto não está dizendo, o templo será pisado, e aí as duas testemunhas, porque o texto não é cronológico, o texto é informativo. Estamos juntos? Então, o que o texto está dizendo? Começa o templo, porque ele vai ser pisado pelos gentios, 42 meses. E aí ele vai dizer por que isso aconteceu. As duas testemunhas. Porque, meus irmãos, quando as duas testemunhas começam a profetizar, no início da tribulação, elas vão ser uma pedra no sapato do anticristo. Primeiro porque não consegue matar as duas. Nós não vimos no texto? Quem tenta matar, elas matam. O texto diz que fogo sai da sua boca. A gente já vai falar desse fogo daqui a pouco, mas é o que o texto diz. O meu Deus, meu irmão, ele tira fogo, água, vento, se quiser da boca de qualquer pessoa. Para mim, alegorizar esse texto e dizer Deus não pode fazer. Porque o texto está dizendo isso. Então ele não pode ser morto. 3 anos e meio, meus irmãos. Vai chegar conselheiro para o anticristo, né? Sua satanidade, não sei como é que ele vai ser tratado, mas alguma coisa assim. Que tal se a gente mandar um míssil lá? Nada vai funcionar. Acompanhe comigo, eu vou daqui para lá para você ver visualmente, né? Começo da tribulação, duas testemunhas, metade, aí eles são mortos. Porque o texto diz que aí Deus vai deixar. Ok? Por causa desse evento, meus irmãos, e por causa do burburinho que isso vai acontecer, e porque o anticristo vai agora trair Israel, o templo é ocupado. Vamos entender? Então, o nosso texto está falando primeiro da ocupação do templo e depois explica o evento que proporcionou isso, a morte das duas testemunhas. Porque até aquele momento, meus irmãos, o anticristo ele vai ser que nem aquele general, né? Vai lá e... Ele não vai lá. Ele vai mandar, sabe lá, as forças de segurança dele, né? E etc, para tentar combater as duas testemunhas. Não vai conseguir. Quando consegue, aí ele chega em Jerusalém, todo bonzão. Olha o que eu fiz, porque o texto diz que os povos da terra se alegrarão com a morte das duas testemunhas. Está vendo só? Darão o que, meus irmãos? Natal cedo. Olha aí, vão dar presentes uns aos outros, porque esses que atormentaram a humanidade estão mortos. Agora vamos conjecturar, né? Lembra da palavrinha? No meu entendimento, irmãos, isso vai ser o estopim para o anticristo dizer, eles eram judeus e estavam se criando aqui com o apoio de Israel. Vão acabar com esse negócio. Eu quis ser uma pessoa compreensiva. Durante 3 anos e meio eu os apoiei. Durante 3 anos e meio eu contribuí. Eu tentei semear a paz. Lembra, meus irmãos? Ele não vai ser uma pessoa raivosa, sabe? Agressiva. Ele vai ser aquela pessoa que fala mansa, né? Todo mundo gosta. Charmoso, conquistador, etc. Cativante. E aí ele vai ter todo esse pretexto. A política não é assim? Fizemos porque não tivemos alternativa. E aí finalmente ele toma a posse de Jerusalém. A perseguição aos judeus se agrava, né? Desculpe a redundância, agrava gravemente. Que vai ficar feia a coisa. Mas isso é coisa para o capítulo mais depois.
Ok? Deixa eu ver se a gente para aqui, meus irmãos. Sim, porque o nosso tempo ali está corrido. Vamos para o nosso intervalo? 5 minutinhos a gente volta para continuar sobre as duas testemunhas. Ok, meus irmãos? Então, ali no nosso slide, passa o próximo parágrafo que eu já li. Nós estamos explicando ali sobre a questão da... Primeiro, no capítulo 11, vim falar sobre a medição do templo, e agora vim falar sobre as duas testemunhas, apesar que, cronologicamente, elas vêm primeiro, ok? Antes da ocupação do templo, ok? Então, vamos lá. Em seguida, o tempo de profecia das duas testemunhas é revelado, 1260 dias. Esse tempo é o mesmo que os 42 meses, e ambos são 3 anos e meio, ok? Obviamente, em anos lunares. Por que tem essa diferenciação, irmãos, do mesmo capítulo? Por que diz que as duas testemunhas vão profetizar 1260 dias e o tempo será pisado 42 meses? Serve para apontar que são metades diferentes da tribulação, ok? Mesma medida, mas apontando que se trata de tempos diferentes da tribulação. As duas testemunhas, irmãos, são pessoas reais. Por quê? Elas morrem e voltam à vida. Não pode ser o Novo Testamento, não pode ser a Palavra de Deus, não pode ser fé e graça, ou que qualquer coisa que você já possa ter explicado aí na história da escatologia amilenista. Não tem como. Morre. Ah, pastor, mas eles não leem o texto, sabe disso? Sabe, mas alegoriza a morte e a ressurreição também, né? Então, quando você alegoriza, irmão, já disse, não há limites do que você pode interpretar. Difícil é comprovar no texto. Bem, a descrição que nós temos aponta para Elias e Moisés. Qual é a descrição, irmãos? Volta aí na sua Bíblia. Estes homens, versículo 6, estes homens têm poder para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando. Quem fez isso? Elias, irmãos. Pelo amor de tudo que é mais sagrado, Santa Maria da leitura bíblica. Nossa Senhora da leitura anual. Você não lembra disso? Qual era o rei, irmãos, quando ele fez isso? Obrigado. Acabe. E Jezabel era a rainha, né? A maravilha de mulher, gente fina. Se aqui na igreja não estão aprendendo sobre Abigail, na igreja do Satanás deve estar aprendendo sobre Jezabel. Tudo de ruim essa mulher tinha, né? E morreu ruim. Lembrando, irmãos, Elias orou e não choveu. Ele orou de novo e voltou a chover. Ok? Agora me falta a memória, mas se eu não me engano, foi durante 3 anos e meio? Foi? Olha aí, eu nem lembrava desse fato. E ele não profetiza durante 3 anos e meio também, irmãos? Alguém confere essa informação? Confere aí para mim, rapidinho. Eu estou puxando a memória aqui, mas sabe qual que era, irmãos? Motor 5.4 começa a falhar no neurônio. Posso estar equivocado, mas que ele orou e a seca foi 3 anos e meio. O fato é que tem outra descrição aqui no versículo 6. E tem poder para transformar a água em sangue e ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes desejarem. Quem fez isso, irmãos? Moisés. Só um personagem da Bíblia transformou água em sangue. Moisés. Então, irmãos, por que eu interpretaria de outra forma? Com todo respeito ao meu professor, amigo e preletor da nossa conferência, eu discordo do pastor Edson Naves, porque, vamos ver o resto do nosso parágrafo aí. A descrição aponta para Elias e Moisés. Além disso, outra comprovação, irmãos. Eles são os mesmos dois que aparecem no Monte da Transfiguração, Mateus 17:3. Então, meus irmãos, eles já morreram. Peraí, mas eles não apareceram com Jesus? Pois era uma visagem, era uma assombração. Pedro não disse? Pedro os reconheceu. Não sei exatamente como. Não tinha foto na época, né? Mas o fato é que ele reconheceu. Talvez Jesus mencionou o nome deles. E Pedro, irmãozinho, embasbacado, sem saber o que falar, vem com aquela frase, né? Senhor, que é bom demais. Vamos fazer 3 tendas aqui, para nós não arrodear daqui, não ir embora, não vazar daqui, vamos ficar aqui mesmo.
Eu acho interessante na fala de Pedro, irmãos, que ele fala 3 tendas para Jesus, Moisés e Elias. Eu durmo do relento. Bom é estar aqui. Né? É interessante como ele ficou simplesmente sem saber o que falar. Mas o fato é, Moisés e Elias apareceram lá, e se você for no texto, fala que eles conversavam sobre o reino. Conversavam sobre o reino que virá. Ok? Outros creem, irmãos, seguindo ali o nosso parágrafo, que são 2 judeus anônimos, que terão os mesmos poderes que Elias e Moisés. Posição do nosso preletor e meu antigo professor. Discordo. E outros que serão Elias e Enoque. Por que alguns acreditam que seria Elias e Enoque, irmãos? Porque ambos não morreram. Elias foi arrebatado ao céu, né? E Enoque foi trasladado, diz o texto. E Enoque não se viu mais, porque ele andou com Deus e Deus o tomou para si. Então, o problema, irmãos, eu poderia concordar com isso se a Bíblia registrasse que Enoque tinha transformado água em sangue e tinha colocado pragas sobre as pessoas, etc, etc. Né? Nós não temos nada disso. A única coisa que nós temos sobre Enoque é que ele andou com Deus. Num tempo de afastamento do Senhor, num tempo já, podemos usar a palavra, apostasia da fé, ele era o único que andava com Deus e Deus o tomou. Ok? Então, não tem comprovação suficiente. Então, a minha posição é de fato Elias e Moisés que aí aparecem. Alguém conferiu para mim lá? Não, lá no Antigo Testamento, quanto tempo ele orou e não choveu? 3 anos e meio? Olha aí. Tem que incluir isso na próxima vez que eu ensinar esse negócio aqui. Então, se alguém tem dúvida que é Elias, para mim é mais uma evidência. O tempo da profecia de Elias no Antigo Testamento é o mesmo tempo da profecia dele agora. Não o tempo da profecia, né? No tempo que ele orou e não choveu. Muito bem. Lá no nosso texto, irmãos, eles são identificados como as 2 oliveiras e os 2 candelabros. Certo? Vamos entender por que João escreve dessa maneira. Isso reflete um componente judaico, dizendo que são judeus. Isso está em Zacarias capítulo 4, de 1 a 14, quando fala do sumo sacerdote Josué e de Zorobabel. Quem são eles, meus irmãos? Zacarias está lá no final do Antigo Testamento, correto? E ele está depois do cativeiro babilônico. Zacarias é um profeta pós-cativeiro, pós-babilônio. Ele está profetizando nos mesmos dias de Ageu, falando sobre a necessidade da reconstrução do templo, lembra? E aí tem esse episódio com o sumo sacerdote Josué, não confundir com qualquer outro Josué da Bíblia, muito menos o ajudante de Moisés, né? Esse é outro Josué, séculos e séculos depois. Então ele é o sumo sacerdote e Zorobabel, e Satanás quer se levantar contra eles, ok? E aí eles são mencionados lá dessa maneira, como oliveiras e candelabros. A parceria, então, de outros 2 judeus está sendo destacada em Apocalipse capítulo 11. A Bíblia explica a Bíblia. Então não tem que ficar procurando um significado mágico, ou místico ou alegórico em 2 oliveiras e 2 candelabros. É apenas uma alusão, né, a uma passagem do Antigo Testamento mostrando outros 2 parceiros, outra dupla que foi guardada pelo Senhor. Okay? Durante o seu ministério eles serão capacitados de forma sobrenatural, sendo impossível lhes causar dano e realizando sinais e prodígios. Eles serão os primeiros a anunciar e testemunhar sobre o reino na tribulação. Pronto, está respondido a pergunta, não lembro mais quem fez, de semanas e semanas atrás, que alguém diz assim: se a igreja vai ser arrebatada, como as pessoas vão se converter durante a tribulação? Pronto, já começou a sua resposta. As 2 testemunhas, irmãos, elas começam o ministério logo no início da tribulação e começam a anunciar e pregar. Como eles fazem isso a partir de Jerusalém, ok? Os primeiros que vão se converter são judeus. E é daí que saem, meus irmãos, é a minha opinião, ok? É daí que saem os 144 mil que nós já vimos em aula anterior. Lembra que nós explicamos que o texto mostra que eles são, 1, do sexo masculino, 2, são homens. Desculpe. 1 do sexo masculino, 2 são judeus. É para dizer que eles são homens de verdade. 3 são cromossoma XY. Raiz. Eles não se veem como homens, não se identificam não, são de verdade. Então, 1 são homens, 2 são judeus, tá?
porque é o texto das 144 mil testemunhas. E 3 não são testemunhos de Jeová. Na verdade, são as verdadeiras testemunhas de Jeová, por assim dizer. Então, eu creio que, ao início do ministério das 2 testemunhas, muitos irão se converter. E aí fiquei pensando, meus irmãos, quando eu estava visitando uma escola rabínica, ela fica... uma das paredes da escola rabínica é a parede da plataforma que eu mencionei, né? Então, você tem o muro das lamentações, aí você vai aqui pela direita, aqui é o lado das mulheres, aqui é o lado dos homens, aí você vai mais para a direita aqui, paga um dinheirinho, porque tem que entrar, eu tenho um ingresso. Pois é, né? Vou pular a piada de judeu, mas tá bom. Aí você tem um ingresso, você passa, porque você vai ver o subterrâneo do muro do templo, né? E é subterrâneo mesmo. Você vai até, presta atenção, até a calçada do templo de Herodes. Caiu a ficha ou não? Quem viveu no tempo de Herodes, irmãos? É meio que importante, ele morreu naquela cruz ali. Jesus viveu no tempo de Herodes. Se a calçada é do tempo de Herodes, quem andou naquela calçada? Beirando o templo, diversas e diversas vezes. Você não tem ideia da emoção. Nada místico, não senti arrepio. Bem, arrepio eu senti, mas não desse sentido, não. Mas é impressionante, irmãos. É como se a Bíblia, virasse 3D na sua frente. Ponto você entra nessa escola rabínica, aí eu fiquei vendo aqueles meninos, muito novos, 10, 12, na verdade eu acho que todos tinham mais de 13 anos, porque eu acredito que você tem que ter passado pelo bar mitzvah, né, que é quando o menino judeu se torna homem, 13 anos, nem barba tem, mas se transforma em homem. Então eu acredito que é a partir daí que você possa estudar. Aí eu fiquei realmente pensando, que se Jesus voltasse agora, muitos dos que estavam ali comporiam esse grupo das 144 mil testemunhos. Isso é o quanto, meus irmãos, eu não estou falando de ficção, eu acho que eu nunca traria eu acho que para um EBD. Eu tenho convicção que 144 mil rapazes judeus irão evangelizar o mundo, e Mateus capítulo 24 se cumpre. O evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e então virá o fim, como nós explicamos na época de Mateus, ok? Então tá lá. Seguindo, somente quando tiverem terminado o seu ministério, 3 anos e meio, o anticristo conseguirá matá-los. Seus corpos ficarão expostos por 3 dias e meio, um número significativo, né? 3 anos e meio de ministério, 3 dias e meio ali, em Jerusalém, e o mundo irá comemorar. Vai dar presentes para todo mundo, diz o texto aí, que vão se alegrar. Depois desses dias, eles são ressuscitados e chamados para subir à presença de Deus, e o mundo agora acabou a festa. O mundo ficará sem palavras assistindo a tudo isso. Então estava lá, né, meus irmãos? Ao vivo, CNN, BBC, toda essa tranqueira aí, né? E o anticristo vai dominar tudo isso aí e tal, noticiando, pessoal assistindo. Tá vendo o quê? Estão ainda vendo esses 2 mortos aí, porque 3 anos e meio perturbaram a gente e tal. Ele acabou de levantar a cabeça. Ele acabou de ficar de pé. Ele acabou de tirar a poeira, porque ele estava 3 dias e meio, todo mundo estava jogando coisa em cima dele, sei lá, fazendo o quê. Ele está flutuando, e o mundo vai ficar apavorado. E para completar, meus irmãos, um terremoto vai vir sobre Jerusalém. Vamos lá. No mesmo momento, um terremoto ocorre em Jerusalém, com 10% da cidade desabando e 7 mil pessoas morrendo. Em contraste com os julgamentos anteriores, onde a revolta e a rebelião contra Deus continuaram, os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória ao Deus do céu. Assim, diz o texto, terminou o 2º ai, deixando apenas a 7ª trombeta, o 3º e último ai para vir. Então, meus irmãos, esse é o cenário que vamos ter quando chegar no meio da tribulação. Agora, a partir de agora, além das situações que já começaram a passar, a coisa se acelera. Grande parte das destruições e tudo mais que nós vemos até agora estava meio que espalhada na primeira parte da tribulação. Agora elas vão se condensar e vão se agravar de maneira tremenda
porque não é à toa que essa segunda metade se chama de grande tribulação. A coisa fica ainda pior do que como estava. Bem, os resultados completos do toque da sétima trombeta são apenas introduzidos aqui e não levados à sua finalização. Então vamos ver quais são esses resultados da sétima trombeta. Volta lá para Apocalipse capítulo 11, onde nós paramos, e vamos continuar a partir do versículo 15. O sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve fortes vozes dos céus que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. As nações se iraram e chegou a tua ira. Chegou o tempo de julgares os mortos e de compensares os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. Então foi aberto o santuário de Deus nos céus, e ali foi vista a arca da aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e um grande temporal de granizo. Então vamos entender, meus irmãos, sobre a questão da sétima trombeta. Voltando ali no primeiro parágrafo. Os resultados completos do toque da sétima trombeta são agora no capítulo 11 apenas introduzidos. É como se fosse a abertura de um parênteses, chamado sétima trombeta. Ok? E não é levado à sua finalização. Isso está lá no capítulo 16. Vamos voltar com mais resultados da sétima trombeta. A introdução da sétima trombeta, contudo, ela é dramática. Quando a trombeta soou, vozes foram ouvidas do céu. O reino do mundo se tornou o reino do Senhor, do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Pausa. Esse, meus irmãos, é um grande problema e discussão teológica sobre a palavra reino. Então, o que as pessoas têm dificuldade de aceitar? Como assim esse texto é futuro? Jesus não reina? Então vamos lá. Um assassino, um adúltero, um mentiroso, Jesus reina na vida dessa pessoa? Sim ou não? Não. Jesus reinava na sua vida antes de você se converter? Não. Ele reina agora? Claro. Então, a situação, meus irmãos, não é tão difícil de compreender, de fato. O reinado do Senhor depende das situações, depende do contexto. Então, reinar sobre o universo, reinar sobre a criação, o nosso Deus sempre reinou, nunca mudou. O trono não está vazio. Satanás nunca teve sequer chance de usurpar o trono dos céus. Inclusive, deve ser essa a razão principal porque ele decide tentar conquistar o reino da terra. Porque dos céus ele não tinha chance nenhuma. Então hoje, meus irmãos, a terra está numa tensão. Que a gente fala muito em teologia do já e o ainda não. Então Deus, o Senhor reina, mas ainda não. Então quando o Apocalipse, o capítulo 11 do Apocalipse começa a dizer o reino, o Senhor reina, finalmente, porque literalmente eles dizem, meus irmãos, o Senhor começou a reinar. Olha aqui. O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. Mais à frente, diz o texto, assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. E aí o pessoal que não quer, né, abrir mão do seu raciocínio diz assim, esse texto está falando, sabe quando? Lá da cruz. Então você está dizendo então que antes da cruz ele não reinou. Dá no mesmo. Caiu no mesmo problema. Então, como é que você soluciona isso? Como é que soluciona a tensão? O Senhor reina de direito, mas em determinadas áreas, ou instâncias, ou domínios da existência humana, ele não reina ainda de fato, como por exemplo, no coração do ímpio. Agora, veja bem, meus irmãos, apesar dele não reinar completamente sobre a criação, porque o mundo jaz no maligno,
Nada acontece sem que ele permita. As duas coisas existem. Então existe esse rei usurpador, esse imperador usurpador, né, porque a treva é chamada de império, tem esse usurpador, e ele tenta fazer as coisas do seu jeito, certo? E Deus vai deixando. Segue, está autorizado, pode continuar. Aí finalmente Deus diz, não, isso aí não. Todo dia, meu irmão, se Satanás pudesse, ele matava você. Você acha que ele tem algum tipo de consideração por você? Tem algum tipo de pena, compaixão, empatia? Ele matava todo mundo. Se ele pudesse, ele fazia isso. Todo dia ele entra com o pedido lá no céu e Deus diz, indeferido. E repete vez a vez de Satanás que ele não vai fazer nada sem que ele autorize. Então essa é a tensão que nós temos, irmãos, na existência de tudo. Por isso, durante esse período da tribulação, só eu estou ouvindo uns ouvidos. Nossa, vou doer meu cérebro agora. Durante esse período da tribulação, irmãos, o reino de Satanás começa a ruir. Tanto que agora, vamos ler mais à frente em Apocalipse, que ele desce à terra com raiva, com ira. E ele começa, esse é o próximo capítulo, estou adiantando, começa a descarregar sua ira, principalmente sobre o povo de Israel. E aí que nós estamos referindo, é claro, ao povo de Israel que não está do lado do anticristo, né? Nem todos os judeus, não é a minha convicção, nem todos os judeus vão se arrepender e seguir o Messias. Infelizmente vão ter uns que vão continuar com o coração endurecido, só o remanescente vai se voltar. Então, isso dito, irmãos, essa explicação sobre reino, vamos para o nosso texto aqui novamente. Lá no meiozinho do parágrafo, o fato de que isso será cumprido na segunda vinda deixa claro que o período da sétima trombeta se estende cronologicamente até o retorno de Cristo. Portanto, a sétima trombeta introduz e inclui os 7 julgamentos das taças da ira de Deus revelados no capítulo 16. Em contraste com as trombetas anteriores, onde uma única voz era ouvida, a que um poderoso coro do céu se uniu à proclamação. Em outras palavras, você teve primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta trombeta. Quando abre o parêntese, irmão, da sétima trombeta, as taças da ira estão debaixo dela. E são o final da tribulação. Tudo de ruim que a gente vai ver a partir de agora acontece nesses últimos anos aí da tribulação. No nosso texto, em seguida, os 24 anciãos, que aparecem inclusive com frequência, né, e que estavam sentados em seus tronos diante de Deus, foram vistos por João se prostrando para adorar a Deus, declarando que o tempo havia chegado para Deus julgar as nações, julgar os mortos e recompensar os servos de Deus. Há também bastante debate sobre a identidade desses 24 anciãos. A mais comum é que eles são 12 representantes das 12 tribos de Israel e 12 apóstolos. Qual é o problema com essa interpretação, irmãos? Nós não temos só 12 tribos. Lembra? Tem Levi, a tribo sacerdotal. Ele ia ficar de fora? Pode contar. Issacar, Rubem, Benjamim, Manassés, e você, na contagem, você não inclui Levi, porque ele não tinha terra. Os levitas, que não tem nada a ver com músico, viu, Lucas? Nada a ver. E nem porque levita, não? É descendente de Levi. Eu perguntei uma vez para o rapaz, gostou muito não. Que ele era levita. Eu falei, você é judeu? Não, sou crente. Tá, mas você é judeu crente? Você é da tribo de Levi? Não. O que você está falando? Porque você falou que é levita. Gostou não? Então, o levita, que não era músico, ele limpava. Engraçado, né? Ninguém quer ser levita para limpar vaso, né? Eles pegavam o resto dos animais, as tripas, e tinham que enterrar no lugar apropriado. Ninguém quer ser isso daí, né? Só quer ficar tocando com o holofote em cima. Então os levitas estavam espalhados, irmãos, em todo Israel, porque eles tinham que servir o povo, ensinando a lei, né? E orientando sobre as festas, sobre as datas de Jerusalém e assim por diante. Então, essa ideia de que metade dos 24 anciãos são as 12 tribos, um pouquinho complicada.
E também questão apostólica, porque também não temos só 12 apóstolos. Temos Paulo, temos Matias entra no lugar de Judas. Só aí já tem 13 também. Então, qual é talvez a melhor alternativa, irmãos? 12 é sim um número fechado, um número simbólico na Bíblia toda, né? Aí você pode então entender que são 12 do Antigo Testamento e 12 no Novo Testamento, simbolizando a totalidade do povo de Deus. Mas realmente não é uma resposta fácil, nem uma resposta simples. Mais importante do que a identidade é o que eles fazem. Não é agora, irmãos, mas tem uma passagem maravilhosa que esses 24 anciãos pegam as suas coroas e colocam aos pés do Cordeiro. Estão ensinando o quê? Tudo que o Senhor nos recompensou, nós não teríamos feito se não fosse o Senhor. Sem mim, vocês não podem fazer nada. É isso que ele está dizendo. Então aqui a gente fica na dúvida ainda, né? Se temos alguma capacidade, algum valor, algum mérito. Graças a Deus no céu a gente vai ter dúvida nenhuma. Um dos puritanos, eu não lembro se era Watts, ele dizia o seguinte: no chão do céu vai estar escrito, ninguém chegou aqui por merecimento. No chão do inferno estará escrito, todos chegaram aqui porque mereciam. Esse é o resumo da ópera. Então os 24 anciãos, meus irmãos, estão aí proclamando essas verdades que nós acabamos de ler, ok? Bem, o capítulo 11, o próximo slide, se fecha com outro incidente dramático. João escreveu, então o santuário, templo, né, dependendo da tradução de Deus, no céu foi aberto. Ao mesmo tempo, João pôde olhar para o santuário onde viu a Arca da Aliança. Isso se refere ao templo celestial, ao santuário celestial, e não ao prédio na terra. Os resultados correspondentes na terra foram, no entanto, incluíram relâmpagos, trovões, um terremoto e uma grande saraivada. A introdução dramática dos eventos relacionados à sétima trombeta conclui aqui, e aí, como eu disse, será retomada no capítulo 16, tá? Cronologicamente, o tempo está próximo para a segunda vinda de Cristo. E aí, meus irmãos, seguindo, qualquer interpretação alegórica, aqui tratando do santuário como se fosse a igreja, e a arca como sendo as escrituras, como eu disse, eu tenho 10 alegorias que você pode encontrar por aí para poder trazer como exemplo aqui. Essa é uma, tá? Eu vi o santuário de Deus, é a igreja. E aí eu vi a arca, são as escrituras. Que tipo, é quase um chute, porque você não tem como confirmar se são essas coisas, tá? Não tem como. Então, como eu disse, são meras especulações, sem sustentação clara no texto, como está ali no final do capítulo parágrafo. O ponto central, meus irmãos, não é nem esse. O ponto central aqui é que João está olhando para o templo, certo? Do lado de fora. E do lado de fora ele olha para o templo e o que ele enxerga lá dentro? A arca. Você conseguia enxergar a arca dentro do templo de Jerusalém? Não, por quê? Porque tinha um véu. Você não conseguia. Quando entravam no templo, você podia ficar... Viu a arca? Não. Um pedaço de pano. Porque não tinha como. Quem via a arca, meus irmãos? Só o sumo sacerdote. Quantas vezes? Uma vez por ano. Já pensou uma coisa dessa? Ele entrava com uma corda. Porque se ele morresse lá, puxava o corpo, porque não dava tempo para você estar no deserto, né? O calor danado, o corpo ia feder até você poder preparar adequadamente o sumo sacerdote, né? Purificado, limpo, digno, para poder entrar no lugar dele e tirar o corpo. Aí detalhe, se o sumo sacerdote entra para pegar o corpo, ele está impuro. Aí não... É complicada a situação, né? Então, faziam isso para poder impedir dele... Bem, na verdade, isso aí é o que diz a tradição, né? Não tem uma comprovação até onde eu sei. Bem, ponto aqui, meus irmãos, olha o último parágrafo. É que a arca pode ser vista, isto é, não há mais véu. A obra de Cristo já o rasgou e nosso acesso a Deus foi garantido. Essa é a lição. Tanta discussão sobre a identidade de uma coisa ou outra, né, que não está claro no texto. A lição é essa. A obra de Cristo rasgou o véu. Amém. Acho que a gente precisa ficar por aqui, meus irmãos, porque o capítulo 12 é bastante complexo. Então, 1, 2, 3, 4, não dá não. São muitos slides e a gente não vai conseguir porque já são
mais 10h30. Então, para encerrar nesse tempinho que a gente tem, alguma pergunta, alguma dúvida que ficou desses capítulos de hoje, 10 e 11? Ah, ok, entendi. Por isso que você mencionou Tiago, né? Então a irmã está falando, irmãos, que lá em Reis, quando trata do evento em si, né? Que no terceiro ano é até o 11º mês, né? Não é verdade? Então, por exemplo, eu estou no meu 29º ano de casamento, pelo menos até daqui a 2 meses. Aí já não é mais, né? Então é no 29º ano, então no terceiro ano, e aí Tiago completa que foi por 3 anos e meio. Essas são aquelas coisas, meus irmãos, que você sabe, mas eu prefiro confirmar, porque é muita informação para lembrar e ter segurança. Então fica aí registrado realmente que Elias cerrou os céus durante 3 anos e meio, e a mesma coisa provavelmente ele vai fazer, ou identifica, né, pelo menos na primeira metade da tribulação. Alguma contribuição, alguma dúvida, irmãos? Ainda vou cumprir, vou largar minha prova. Vocês estão assim, como quem diz, entendemos tudo. Tá certinho mesmo? Então tá bom, vocês estão se fiando que qualquer coisa você pode assistir de novo. Pode ser, né? Então tá bom. Recomendo aos irmãos a leitura do capítulo 12. É só o que nós vamos ver na semana que vem, porque a nossa aula vai ser menor, porque nós temos assembleia, né? E vamos começar, irmãos, às 8h30 em ponto, tá? Não mais com 10 minutinhos aí. 8h30 até 10 para as 10 vai ser a nossa EBD. Pausa para o cafezinho e para arrumarmos aqui na frente. E aí a gente começa a nossa assembleia anual, ok? Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos orar, encerrando o nosso tempo de hoje. Deus querido, mais uma vez somos gratos pela convicção e certeza que a Tua Palavra nos dá de que o destino e a história da humanidade já está determinado pelo Senhor. Apenas a incredulidade de Satanás pode fazê-lo continuar em frente, tentando frustrar os planos daquele cujos planos jamais podem ser frustrados. E obrigado também, ó Deus, porque a nossa história, a nossa vida está guardada nas Tuas mãos. Nada nem ninguém pode intentar contra os escolhidos de Deus, porque é Deus quem os justifica, como a Tua Palavra diz em Romanos capítulo 8. Abençoa, Deus, o resto do nosso dia e à noite possamos voltar e ouvir mais uma vez a Tua Palavra. É o que oramos em nome de Jesus. Amém.